Boa noite, como é que estamos? Todos bem? Todos aquecidos? De fato, né, com esse calorzinho não tem como, né? Ainda bem que aqui tem um arzinho, né, mais ameno aí, já ajuda, né? E bom, sejam bem-vindos todos vocês. Vamos ter um tempo aqui, agora, depois de louvarmos a Deus, louvarmos ao Senhor, para ouvir a palavra, né? E meditar nessa palavra. Então hoje eu quero continuar estudando a carta de Paulo aos Colossenses, né? Paulo termina o capítulo 2 falando sobre a circuncisão na carne, que era a marca que era praticada para o povo escolhido de Deus lá no Antigo Testamento. Vocês conhecem a história, né? No entanto, Paulo faz um contraste com a nova marca, a circuncisão em Cristo, referindo-se à morte do velho homem para a nova vida, a ressurreição com Cristo. Então Paulo vai fazer um contraste nesse texto que nós vamos ler hoje. Então nós vamos hoje estudar o capítulo 3, do verso 1 ao 17. Paulo vai instruir, ensinar como se deve viver essa nova vida com a marca de Cristo. É isso que Paulo vai ensinar nesse texto que nós vamos estudar. Então pediria a vocês que vocês possam abrir a Bíblia de vocês, ou o aplicativo, na carta de Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 17. Vai estar aqui na tela também na projeção, para quem não tem aí de repente a Bíblia, né, em mãos, vai estar na projeção aqui. Então, Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 17. Então ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircuncisos, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Oramos. Senhor Jesus, quero te louvar e agradecer, porque tua palavra ela é fonte de vida, Deus. Ela nos traz alegria, Senhor. Ela nos traz sabedoria. Ela nos traz entendimento e conhecimento. E, Senhor, quero que essa noite, Pai, pedir a Ti que Tu, Senhor, transforme, Pai, os nossos corações. Que a Tua palavra seja um instrumento de edificação. E que, Senhor, cada um possa sair daqui totalmente transformado por essa palavra. Peço também, Senhor, que use a mim como um ser, como um instrumento em Tuas mãos, para
passar essa mensagem que o Senhor tem para todos nós. É o que eu peço e eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez você percebeu que na linguagem NVI que eu estava lendo, tem algumas palavrinhas diferentes. Porque a versão mais atualizada, conforme você pega, vai mudando algumas palavras, né? Eles vão atualizando. E a minha Bíblia é tão antiga quanto eu. Então ela tem algumas palavras diferentes, né? Mas eu me apeguei muito a essa Bíblia que eu não quero abrir mão dela, né? Então, só para explicar esse ponto. Mas Paulo divide esse texto em duas partes. Primeiro, do verso 1 ao 9, dizendo como que um cristão deve receber a palavra de Deus. E melhor, no primeiro momento ali, que ele vai até o verso 9, ele vai falar como um cristão não deve viver, ou o que não deve fazer. Então essa é a primeira parte desse texto, do 1 ao 9. O cristão não deve viver de tal forma, não deve fazer tais coisas. Já do verso 12 ao 17, então Paulo passa a ensinar como aquele que já recebeu a marca de Cristo deve ser, como ele deve viver. E a minha ênfase hoje vai ser na primeira parte, o que o cristão não deve fazer, não deve ser. E na aplicação, que é a parte final. Então vou dar mais ênfase nessas duas partes, porque é um texto longo. Se eu for expor toda essa palavra aqui, vai demorar muito tempo. Então eu tive que dar uma resumida aí nessa parte do meio. Então eu quero começar com essa primeira parte. O que Deus está dizendo através de Paulo? Ele diz, façam morrer o pecado que há em vocês. Ele começa falando exatamente isso. Eu vou dar um resuminho dos primeiros 5 versículos. Paulo começa dizendo assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, no verso 5. Mas em contraste com o verso 1, ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Ou seja, não as coisas terrenas, as coisas do alto. E ele continua dizendo no verso 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Reforçando ainda mais no verso 3, dizendo, pois vocês morreram. E então no verso 5 ele vai repetir lá, que se nós morremos, e então tudo que pertence à natureza terrena também deve morrer. É um jogo de palavras que Paulo usa aí nesses primeiros versículos, que faz esse vai e vem. Pensem nas coisas do alto, morram para as coisas da terra, busquem a sabedoria de Deus, não vivam para a carne, mortifiquem a carne. É mais ou menos esse jogo de palavras que Paulo faz aqui nos primeiros versículos. E esse assunto é um assunto tão forte e importante, que Paulo fala aos Gálatas, aos Romanos, aos Coríntios, a Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, como nós vamos estudar agora, aos Tessalonicenses. Tiago também vai falar em sua carta, João no seu Evangelho e depois lá no Apocalipse. E se fosse pesquisar mais, tenho certeza que em muitas outras passagens nós vamos encontrar sobre esse assunto. Qual é esse assunto? É mortificar a carne, morrer para as coisas terrenas. Esse é o assunto que é tão forte e tão importante na palavra de Deus e que muito é explicado por vários autores, pelos apóstolos e outros mais. Mas o que Paulo continua no verso 5, agora sim, pode pôr o verso 5 na tela, é que Paulo dá um exemplo do que é esses pecados, que a gente deve morrer para isso, né? Ele começa dizendo ali no final do verso 5, a imoralidade sexual, a impureza, paixões, desejos maus e a ganância que é idolatria. Meus queridos, primeiro quero dizer para vocês, deixem o Espírito Santo ministrar o coração de vocês. Procurem entender o significado de todos esses pecados que Paulo está tratando aqui. Vamos pegar alguns exemplos desses pecados aqui. Primeiro, é o sentimento de paixão, imoralidade sexual e desejos maus. Esse é um conjunto de pecados que Paulo pega aqui primeiramente. Impureza, imoralidade sexual, paixões, desejos maus. Esses três, eles são sentimentos que desencadeiam um monte de coisas, né? Paulo, repetidas vezes em suas cartas, como já mencionei, ele vai falar isso, abstenham-se dessas coisas do mundo. Hoje nós vivemos num mundo imoral. As pessoas não têm vergonha, não se importam em praticar atos imorais. Essa é a crua verdade. Nós estamos vivendo esses tempos. Tudo hoje é aceito na sociedade, tudo é relativado, né? Relativo, né? A sociedade, ela aceita essas coisas. Crianças, jovens, adultos e até pé na cova, né? Desculpa a expressão.
todos aceitam a imoralidade. Todos. Por que eu digo todos? Porque às vezes a gente não tem nem como se privar disso. Às vezes tem famílias que estão assistindo um programa em casa, na televisão, e tem crianças e de repente passa uma imoralidade no vídeo, no filme, na televisão, e estão expostos a isso. Mas talvez os pais não se importem. Os adultos que sabem que está errado não se importam e deixam a coisa como está tudo bem, está tudo certo, como tudo é normal. Mas isso é pecado. Isso é um problema que está tomando conta do ser humano, além de muitos outros, né? Mas de onde vêm todos esses sentimentos que contaminam a maior parte dos seres humanos? Primeiro, vem do pecado que já está na mente e no coração de cada um. Primeiro, vem do nosso próprio pecado, que já está dentro de nós. Segundo, vem da imposição da sociedade que oferece uma falsa liberdade democratizada, né? Hoje a liberdade é democrática, cada um faz o que bem entende. E usando para isso muitos dispositivos. Por exemplo, todos os canais de mídias. Tá? Todos os canais de mídia, você pode estar assistindo um programa evangélico. Ali a pouco, se vier um comercial, vai vir alguma imoralidade ali. Vai vir alguma coisa ruim aí. Tá? O marketing da beleza e padrões do corpo. Isso é outra coisa que conduz para a imoralidade sexual, para as impurezas e para os desejos maus. Terceiro, os efeitos sonoros, músicas e palavras sensuais. Muito usado hoje para cativar as pessoas. E quarto, a escrita, fotos, impressões e imagens tentadoras. Tudo isso, todos esses sistemas e muitos outros são usados nesse sentido de paixões, imoralidade sexual e desejos maus. Deixe-me eu ilustrar aqui um pouquinho como é que funciona nos dias de hoje. Algumas décadas atrás, os mais jovens não vão talvez nem lembrar, mas eu que sou mais madurinho, né? Algumas décadas atrás, somente as mulheres usavam o próprio corpo como símbolo de sedução e desejo. Vocês vão lembrar que em programas de TV, revistas, filmes e novelas, as mulheres eram um símbolo sexual. Há muitos anos atrás, 30, 40 anos. O corpo era esse símbolo de sedução. Hoje, porém, as mulheres se tornaram totalmente liberais em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Não é mais só na televisão, nas revistas, é em todos os ambientes. Mas não é só isso, os homens também se tornaram um símbolo sexual e sedutor. Os homens também. Hoje tem um foco muito forte na área masculina também, para se tornar um símbolo de desejo e assim por diante. O poder da mídia, as imagens, a sonorização, a performance do ser humano tem afrontado a Deus. Tudo isso tem afrontado a Deus. Hoje se cria clipes, shows, filmes, vídeos totalmente diabólicos. Totalmente diabólicos. Coisas satânicas. E tudo aceito como normal. Isso é o pior. Tudo aceito como normal. Você deve ter visto esse ano mesmo, ano passado, recentemente nas mídias, que alguns vídeos invocavam o próprio demônio. Alguns vídeos de cantores que estão na mídia aí, fazendo muito sucesso, é a antessala do inferno, eu diria. É isso que está acontecendo. E tudo isso converge para uma comunicação que tende para isso, para a imoralidade sexual, para as paixões e desejos maus, que Paulo, Tiago e João estão dizendo, não amem essas coisas deste mundo, não se moldem aos padrões deste mundo. Transformem as vossas mentes, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Todas essas frases são versículos bíblicos. E todos esses que eu falei, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João e muitos outros. Então esse é o cuidado que nós precisamos ter, porque nós estamos entrando numa área de conflito muito grande. Porque a gente não pode dizer nada para ninguém. A gente não pode se opor a nada. E isso está tomando conta e muita gente, inclusive muitos cristãos, estão achando que isso é normal. Gente, não é normal. Não é normal. Abra um olho que é uma enganação. Não é normal. O exemplo mais forte que nós temos na Bíblia sobre a imoralidade sexual, paixões e desejos maus, foi lá em Sodoma e Gomorra. Muitos devem conhecer a história, aonde todos estavam contaminados, cheios de desejos maus. A Bíblia diz que do mais jovem aos mais velhos, a perversidade era tanta que Deus teve que mandar anjos tirar Ló e sua família, porque não havia mais ninguém
que não fosse contaminado. Todos os outros morreram, foram destruídos, inclusive a mulher de Ló. Porque a mulher de Ló não era uma pessoa que era lá daquela região, daquela terra, e estava habituada com aquilo. Então não foi somente que ela olhou para trás, como está escrito, mas foi também que Deus fez juízo com todas as pessoas que praticavam a imoralidade e todas as paixões enganosas. E aí Paulo vai dizer em Colossenses, no verso 6, vamos para o versículo 6, olha o que Paulo vai dizer, Colossenses capítulo 3, verso 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre as pessoas que vivem na desobediência, achando que tudo pode. Gente, se tem uma coisa que nós não podemos nos enganar, é que todo o pecado tem consequência. Se não for ainda aqui na terra, vai ter no juízo final, no dia do juízo final. Todo pecado tem consequência. Então, se você pensa que pode viver no pecado e que não vai acontecer nada, está enganado. Tira essa ideia da cabeça que não é verdade. Se você for ver na Bíblia, pode ler desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver que Deus chega a um ponto que ele faz juízo. Ele vai vir com ira para justificar a sua santidade. Porque o povo abusa da sua bondade, abusa da sua longanimidade. Então esse é o primeiro ponto. O segundo sentimento que vem no coração das pessoas é o da impureza. Como é que nós vamos entender o que é impureza? Quase tudo hoje é impuro. Eu vou dar um exemplo bem prático para nós aqui. Os alimentos, por exemplo. Todos os grãos, os cereais, depois de ser feita a colheita, é preciso ser limpo, peneirado, selecionado. O leite, as bebidas, precisam ser filtrado e purificado. Praticamente tudo que é produzido hoje para o sustento da humanidade nasce contaminado com agrotóxicos, venenos, remédios que são adicionados a partir da semente. Tudo isso para combater pragas, fungos e bactérias. No entanto, fazem muito mal para a saúde. Esse é o exemplo do que é impuro. A impureza, que tem que ser filtrada, tem que ser peneirada, tem que ser corrigido, porque já nasce impuro. Da mesma forma, Paulo nos orienta a fazermos a purificação da nossa mente e do nosso coração. Nós já nascemos contaminados. Nós já nascemos com o pecado. Todos sabem disso. Então precisamos passar por um filtro de descontaminação. Precisamos nos descontaminar, que é morrer para o velho homem, morrer para as coisas terrenas, reconhecendo o nosso pecado, crendo em Jesus como o nosso Salvador e Senhor. Isso nos purifica na hora da colheita que Jesus fez. Então nós fomos purificados por Jesus na hora da colheita. Como o agricultor faz lá com a colheita de batata, por exemplo. Ele tem que lavar, ele tem que deixar ela apresentável, bonitinha, limpinha, para poder apresentar aos seus consumidores. Nós fomos colhidos e fomos limpos, lavados por Jesus Cristo nesse momento. Mas o que Deus está nos ensinando aqui é que há um processo contínuo de purificação. Há um processo contínuo de purificação. Você pega um saco de batata limpo e você leva para casa e guarda aquele saco e nunca mais mexe nele. Sabe o que vai acontecer? Daí um mês vai ter várias batatas podres. Aí se você não tirar as podres, vai ter mais ainda. Não vai durar. Você vai ter que manter ela, cuidar dela pura, para que ela não se contamine, para que ela não apodreça. Então, esse é o propósito. E esse é o terceiro sentimento que eu quero falar com vocês agora, que é um pouco mais forte até do que o que eu estou falando até agora. Que é o sentimento da ganância, que é idolatria. Por que Deus não aceita a ganância? Esse é o terceiro ponto. A ganância é idolatria. Por que Deus não aceita a ganância? Primeiro, porque Ele mesmo prometeu o sustento de acordo com as nossas necessidades. Ponto. Deus prometeu o sustento. Segundo, porque Ele busca em cada um administrador fiel que honra a Deus com as suas posses. Ele busca em cada um administrador fiel. Terceiro, porque o homem é ganancioso e deposita sua fé e segurança no dinheiro e nas suas riquezas. Quarto, porque a ganância toma o lugar de Deus no coração das pessoas. E tudo o que toma o lugar de Deus passa a ser uma idolatria. Tudo o que toma o lugar de Deus passa a ser a sua ou a minha idolatria. Então por isso que Deus não aceita a ganância, porque é uma idolatria.
O verso 6, de novo, Paulo vai repetir. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre aqueles que vivem na desobediência. E o 7, o 8 e o 9, ele vai continuar. Ele vai dizer, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Opa, que bom. Eu só praticava no passado. Quando eu costumava viver nessas coisas. Agora não mais. Será? O 8. Mas agora abandonem todas essas coisas. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam, versículo 9, uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Em resumo, Paulo está falando, guardem a mente e o coração de vocês de todas essas coisas. Não entre nessa furada. Não entre nesse barco que vai afundar. É isso que Paulo está dizendo. Busquem as coisas que são do alto. No verso 10, ele diz assim, e se revestirem do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Cristo. Se revestir do novo. O que é o novo? Nós devemos nos revestir do novo. A imagem do seu Criador. A imagem de Cristo. Qual é a imagem do seu Criador, do meu Criador? Com certeza não é a imagem dessa terra. Com certeza não é a imagem nenhuma dessa terra. Não é a imagem segundo os padrões deste mundo. Mas é a imagem do Criador. Primeiro, Ele é santo. A imagem do nosso Criador é de santidade. Jesus nos ensina a orar na oração do Pai Nosso, começando dessa forma. Exatamente, dizendo, santificado seja o seu nome. Santificado seja o seu nome. Ele está dizendo quem? O nome do Senhor. O nome do meu Pai. O nome de Deus. Eu devo santificar o nome de Deus. Com as minhas obras, com as minhas ações, com as minhas atitudes. Se eu sou a imagem do meu Criador, a imagem e semelhança, quando eu fizer coisas que não agradam a Deus, que é pecado, como é que eu vou santificar o nome de Deus? De que forma? Nós devemos cumprir esse propósito de santidade, de manter essa purificação, continuar a purificação. Mas Deus também é justo, amoroso, fiel, misericordioso e cheio de graça. Como que eu posso ser a imagem de Deus aqui na terra? Como é que eu posso ser santo, justo, amoroso, fiel, misericordioso e cheio de graça? Seguindo a própria oração que Jesus nos ensinou. A própria oração do Pai Nosso vai dizer assim, venha sobre nós o vosso reino. Venha sobre mim, Senhor, o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida. É isso, é dessa forma que eu vou conseguir agradar a Deus. É dessa forma que eu vou santificar a Deus, porque se vier sobre mim o reino de Deus, eu vou viver de acordo com a sua vontade. Paulo diz no verso 2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É isso que significa revestir-se do novo. É isso, é manter o pensamento nas coisas do alto, aceitar que Jesus é o meu Senhor, que Ele reina sobre a minha vida. O que é reinar sobre a minha vida? Ele é o meu rei. Ele é o meu rei, Ele reina sobre mim. Eu sou o seu súdito, o seu servo. Verso 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre gregos, judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Só explicando um pouquinho essa palavrinha cita, é um povo agressivo e violento, que era pior que os bárbaros. Todos tinham medo desse povo. Então, Paulo está dizendo que nós agora não temos diferença. Aqueles que são de Deus, que fazem parte do corpo de Cristo, não tem diferença porque são novas vidas, transformados pelo Espírito Santo. As coisas velhas já ficaram para trás, agora a minha vida é uma vida nova. Então, essa é a primeira parte do texto, do 1 até o 9 que a gente estudou aqui, até o 11, a gente chegou até o 11, onde Paulo tenta, com muitas palavras, persuadir aos colossenses e a nós também, dizendo o que não fazer, como não viver. Até aqui, nesse texto, do 1 ao 11. Já a segunda parte, do verso 12 ao 16, Paulo vai fazer então o que se deve fazer, como devemos viver. E aí é muito fácil, porque é muito simples de entender. É só ler o texto. Diz, verso 12. Portanto,
como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Revistam-se da profunda, de novo, né? Profunda compaixão. Paulo fala do novo sentimento que deve permear o nosso coração. Coloquem essas coisas no seu coração, é isso que Paulo está dizendo. Coloquem a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência. Coloquem essas coisas no coração de vocês. É isso que Paulo está dizendo. E mais ainda, ele diz no versículo 13, suporte-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aqui, de novo, Paulo cita a oração do Pai Nosso. O que está escrito lá, a oração do Pai Nosso? Senhor, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. E ainda continua, diz lá que se você não perdoar, você também não será perdoado. Na oração do Pai Nosso. Pode ler em casa, Mateus 6. Leia lá Mateus 6, a oração do Pai Nosso, e você vai entender do que Paulo está falando aqui, dessa oração. E aí ele continua no verso 14, dizendo, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. De novo, Paulo está citando aqui 1 Coríntios capítulo 13, verso 2, aonde Paulo fala dos dons. Paulo fala dos dons espirituais e diz que não adianta eu ter todo o conhecimento, saber todas as profecias, ter uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor. Os dons espirituais dependem do amor. Já o verso 15 e 16, então, Paulo fala como viver em comunidade e como agir na igreja. Ele diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Nós fomos chamados para viver em paz, membros de um só corpo, e sejam agradecidos. E o versículo 16, ele diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Antes de eu ler a última frase, eu quero explicar isso aqui. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Gente, isso é o corpo de Cristo. Isso é andar junto. Isso é fazer discipulado. Isso é ouvir a palavra, estudar a palavra. É o corpo de Cristo e não é só aqui na celebração. O corpo de Cristo no dia a dia, se aconselhando, se ensinando, orando uns pelos outros, usando de sabedoria, de misericórdia, de compaixão, humildade, todas aquelas outras coisas que foram lidas antes. Isso é o corpo de Cristo. E por fim, na última frase do verso 16, Paulo diz, e cantem salmos, que é o que nós fizemos agora, cantamos salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então essa palavra é para a igreja, para o corpo de Cristo. Como a gente deve viver em comunidade. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão, amor, paz, justiça, louvor, adoração e gratidão a Deus. Tá bom? Essa lista para nós? Por isso que eu disse que essa parte é muito fácil de entender, né? É só a gente gravar em nosso coração e agir conforme diz aí. Essa é a lista das qualidades que um verdadeiro cristão precisa conservar na sua mente e no seu coração. Essas devem ser as qualidades reveladoras quando os cristãos estão juntos. Quando o corpo está unido, é assim que a gente deve viver. Então, como aplicação, eu quero falar para vocês 3 pontos, para nós tentar levar isso como exemplo e colocar em prática no dia a dia. Primeiro, Paulo fala das paixões, imoralidade sexual e desejos maus. É preciso tirar essas coisas ruins da minha mente e do meu coração. Eu preciso tirar essas coisas ruins, limpar o que está estragado. É a mesma coisa que peneirar o feijão. Joga para cima, sopra, joga para cima, sopra. Tira as coisas ruins do coração e da mente. Depois, acrescenta as coisas boas, que é aquela listinha que eu falei antes. Acrescenta as coisas boas, porque existe um problema em querer acrescentar coisas novas em um recipiente cheio. Não tem como. A gente não consegue colocar coisas boas aonde já está cheio de coisa ruim. Não tem como. O vaso de barro é um só. Se ele estiver cheio, não entra mais nada. Caso contrário, não adianta você tentar colocar essas coisas boas, porque se você não tirar as coisas ruins, vai ter uma luta
vai ter uma briga espiritual na sua mente e no seu coração, vai ter conflitos, vai ter que escolher muitas vezes entre o bom e o ruim. E agora, o que eu faço? Eu quero fazer o bem, mas eu tenho um desejo ardente aqui no meu coração, aquele desejo mau, que não me deixa eu fazer a coisa certa. Como é que faz? Quem vai vencer? Adelar, vai, passa da curva que não vem ninguém. Não, é errado, não faz. Tem a lei que é proibido. Aí o Espírito Santo puxa para cá. Não, vai que dá tempo. Não é assim? A gente fica naquela dúvida. Vou ou não vou? Um me puxa aqui, o outro me puxa lá. E aí, o Espírito brigando com o Espírito maligno. Se eu tiver esse desejo mal no meu coração, eu não vou conseguir vencer. É aquela velha história que alguém já deu um testemunho aqui, não vou fazer o nome, mas eu lembro muito bem quem foi, que um dia sobrou troco, quando foi pagar uma conta, e automaticamente a pessoa entregou de volta e disse, isso aqui não é meu. Tá? Agora, se essa pessoa tivesse no coração o desejo de ganância, será que devolveria o troco? Ia ser uma luta, né? Ia ser difícil. Ia ser difícil aquela pessoa devolver o troco, porque o Espírito ia dizer, olha, tá errado, tem que devolver. Não, mas eu estou precisando desse dinheirinho, mas vai dar para pagar tal coisa com esse dinheirinho aqui. Agora, se eu não tenho essa maldade no coração, eu não tenho dúvida. Eu vou fazer automaticamente a coisa certa. É assim que Paulo está nos ensinando. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos aplicar no nosso dia a dia. É limpar as coisas ruins para poder acrescentar as coisas boas. A segunda aplicação, Paulo fala da ganância, do dinheiro, dos bens materiais, das coisas aqui da terra. Isto tem se tornado o Deus, com letra minúscula, o ídolo de muita gente nos dias de hoje. O dinheiro, a ganância, os bens materiais têm se tornado o Deus de muita gente. Deus com letra minúscula. Mas o Pai, o Deus verdadeiro, o dono de tudo, Ele não pode aceitar, Ele não pode ser traído, trocado por essas coisas que Ele mesmo criou. Trocado por essas coisas que Ele mesmo criou. Vocês já devem ter ouvido histórias terríveis que teve pais que compraram uma arma e ensinaram os filhos a atirar. E depois, a própria arma que o pai comprou e que ele não teve cuidado, o filho matou a si próprio. Então, é muito triste, eu creio que para um pai, um acontecimento desses, porque é algo que ele mesmo proporcionou e o filho acabou perdendo a vida por causa disso. É muito triste, no meu entendimento, para Deus, que as pessoas, por causa da ganância, tomam, de certa forma, aquilo que Ele criou e colocam no lugar dele. Colocam as coisas que o próprio Deus criou no lugar dele. E mais, Ele ainda prometeu de dar tudo a seus filhos. Então não tem por que ser um idólatra com as coisas desse mundo. Deus não pode ser trocado, substituído por riquezas, por dinheiro, pela idolatria que o homem busca nesse mundo. Deus não pode ser trocado. É por isso que Paulo está exortando aos gentios, eram os colossenses, povo gentil também, como nós também, sobre as consequências que virão aos que são gananciosos e idólatras. O que Paulo vai dizer lá no verso 6 de novo? É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. É isso. Esse é o ponto. Então esse é o segundo ponto. A idolatria ao dinheiro e à ganância que revela uma falsa idolatria na vida da pessoa. Porque isso se torna muitas vezes uma escravidão para muitos. Terceiro e último ponto. Não basta fazer a purificação dos alimentos na hora da colheita, como eu já expliquei. É preciso a conservação dos mesmos. É preciso a conservação. Caso contrário, eles vão estragar e farão mal à própria saúde. Não é assim? Assim somos nós, quando aceitamos um evangelho diluído, dizendo que Deus é amor somente. Dizendo que Deus é amor e que basta crer em Jesus e que dali para frente é só aproveitar. Bom, Deus é amor, eu entendi, Jesus agora é a minha nova sensação, é o meu novo aplicativo e agora é só eu aproveitar e que posso viver de qualquer jeito. Muito se ensina hoje a respeito do evangelho dessa forma. Não se fala sobre arrependimento, não se fala sobre abandono de pecado e muito menos sobre transformação de vida. O evangelho de hoje, olha, vou dizer para vocês, está virando aquele caldo de feijão só com água. Muito diluído, muito diluído. As pessoas acham que importante é acreditar em Deus e aceitar que Ele ama a todos e que está tudo resolvido. E pode viver de qualquer jeito.
Não é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos nos manter puros. Puros. Sim, nós somos salvos, como a Bíblia diz. Jesus Cristo nos purificou da nossa vida e fomos perdoados. E Jesus é o meu único Salvador. E o seu também. Tenho certeza disso. Mas e quanto à vida? E quanto ao processo de santificação? Quanto à transformação do velho para o novo? Como é que está isso? Isso acontece quando Jesus for o meu Senhor todos os dias. Todos os dias, todos os momentos. Quando Jesus é o meu Senhor todos os dias, todos os momentos, então sim, eu estou me mantendo puro. Eu estou sendo transformado. Eu estou caminhando em santidade. Essa é a única forma de conservar. Para que a gente não estrague. Para que a gente não fique azedo. Tem coisas que se você deixa fora da geladeira hoje, algumas horas já estraga, já azeda, né? Então, dá uma olhada. Se você está com um cheiro ruim e está meio azedo, procura a purificação, porque alguma coisa tem de errado. Alguma coisa está estranha. E por último, no capítulo 3, Paulo vai falar assim: façamos morrer tudo que pertence à natureza terrena. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E Paulo termina esse texto, que é o verso 17, dizendo: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse verso 17, ele fecha com chave de ouro. Esse primeiro parágrafo desse capítulo 3 de Paulo. Ele diz: tudo o que fizerem, façam com toda a humildade, dando a glória a quem pertence a glória. Quem pertence a glória? Ao Senhor. Não é para mim a glória. É ao Senhor. Dando a glória ao Senhor. Façam tudo em nome do Senhor. Dando por meio dele graças a Deus Pai. É isso que fala no versículo 17. É assim que Paulo termina esse texto, escrito aos Colossenses e a nós também. Então, meus queridos, eu gostaria que vocês meditassem nessa palavra, essa semana, pensassem sobre esses pontos principais. Primeiro, como é que eu estou vivendo? Eu realmente sou uma vida nova? Eu deixei a vida velha para trás? Eu penso nas coisas do alto? Eu sou um produto purificado, limpo? Sim, com certeza eu sou purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas eu continuo, eu preciso me manter puro. Eu estou vivendo em santidade. Então essas perguntas é que nós devemos fazer no nosso dia a dia e buscar ao Senhor com toda a nossa humildade, dando glórias e honra a Ele, tornando o nome dEle santo com a minha própria vida, com os meus atos, não com os atos imorais, não com os atos de ganância, não com os atos de injustiça, mas sim com os atos que revelam um verdadeiro Filho de Deus, a imagem do nosso Senhor Salvador. Amém? Ó Senhor Jesus, queremos louvar e agradecer a Ti, colocar em Tuas mãos, ó Pai, essa nossa nova vida de santidade, essa vida que devemos cuidar, colocar sempre em lugares, Senhor, que não vão estragar, em lugares adequados. Muitas vezes eu sou um cristão num lugar inadequado, eu estou numa cena inadequada. Então, Senhor, eu tenho que cuidar para que a minha vida não seja um símbolo que, em vez de revelar a Tua santidade, revela o pecado. Então, Senhor, que as nossas atitudes, que os nossos pensamentos, o nosso coração, a motivação que há por trás, seja, de fato, a transformação da vida, para honrar o Senhor, para glorificar e santificar o Teu nome. É por isso que eu oro, Pai, e peço para que o Senhor ministre o coração de cada um, e que todos possam ter isso guardado no seu dia a dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.